Amados irmãos, queridos ouvintes, continuando o desfrute do alimento diário da semana 4, vamos desfrutar hoje a quarta-feira. A palavra do Senhor faz arder o coração. Versículo para desfrute. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Lucas 24:32. Em Lucas 24, de 13 a 16, lemos que após a morte e ressurreição de Jesus, 2 de seus discípulos estavam a caminho de Emaús, quando viram o próprio Senhor, porém não o reconheceram, pois Jesus estava num corpo ressurreto com outra feição. Jesus perguntou a ambos o porquê de sua tristeza, e eles disseram ser por causa dos acontecimentos que haviam ocorrido com o próprio Senhor, conforme nos mostra em Lucas 24, 18 e 19. Há pouco tempo, irmãos ministravam mensagens às igrejas, mas poucos deles sabiam como realmente fazer a obra do Senhor. A obra é feita mediante o cumprimento da palavra de Deus, que é a sua ordem às igrejas. A sequência do diálogo em Lucas 24, de 20 a 21, mostra que era o próprio Senhor que caminhava ao lado deles, mas eles já haviam perdido a esperança de Jesus ser o Cristo que iria redimir Israel. Eles estavam pensando segundo a lógica humana, achando que já não era possível o ser humano voltar dos mortos após 3 dias, isto é, Jesus ressuscitar. Nós não podemos viver sob a mesma lógica. Para Deus nada é impossível. Se crermos e obedecermos a sua palavra, o poder de Deus realizará a obra. A presença física do Senhor estava com os discípulos, porém eles não reconheceram. Somente quando o Senhor desapareceu é que perceberam por que o coração deles ardia enquanto ele falava. Hoje a presença do Senhor está em sua palavra. E sempre que nosso coração arde ao ouvi-la, o Senhor está presente. Em João capítulo 21, Jesus tornou a se manifestar aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Após a morte do Senhor, os discípulos foram ao mar pescar. Voltaram em busca da sua subsistência sem a presença do Senhor. As preocupações da vida humana são válidas, mas jamais elas devem nos ocupar a ponto de nos desviar do propósito do reino. Não estamos na terra apenas para viver os afazeres seculares, mas para trazer o Senhor de volta. Após a noite de pescaria, sem apanhar nada, o Senhor apareceu aos discípulos e lhes ordenou relançarem as redes. Eles o fizeram e ela se encheu de peixes, conforme nos mostra João 21, de 4 a 7. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Jesus estava na praia e mais uma vez não o reconheceram. Após ele perguntar: vocês têm algo para comer? João reconheceu que era o Senhor por causa da palavra. Só podemos reconhecer o Senhor Jesus pela sua palavra, que é diferente de qualquer outra e o diferencia de qualquer outro homem. Assim, a palavra profética, ela deve fazer arder nosso coração e depois deve se cumprir. Assim como o Senhor lhes entregou grandes quantidades de peixe naquele dia, hoje não será diferente. Se o Senhor nos chama para servi-lo, o sustento não pode ser um empecilho. O Senhor é capaz de prover o nosso sustento. Não nos agarremos à maneira antiga, devemos avançar. Amém. Jesus é o Senhor. Curta, dê o seu like e compartilhe. Amém.